Gente, tudo bem? Naizinha tá aqui de volta e hoje a gente vai falar sobre um livro que, embora ele seja o quarto livro de uma série, tem a ver com os Bridgerton. Então só por ser isso, eu já tô muito feliz. Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Uma Noiva Rebelde, o quarto livro da saga dos Hoskerspes, que, pra mim, esse livro foi incrível, embora que não seja o meu preferido da série. E hoje eu vou te contar o porquê. Se tem Bridgerton no meio da história, então já não tem como ela não ser boa, né? E aproveitando o espaço, vamos confetar, né? Dia 25 lança uma série na Netflix. Então, por gentileza, assistam os Bridgertons. Esse é o quarto livro da série dos Hoskerspes e, embora não seja 5 estrelas pra mim, ele tá sem dúvida entre os meus favoritos. Olha, e um dos motivos não chega a ser spoiler, porque a própria autora já falou muito sobre isso, mas nesse livro a gente não tem apenas o Edmundo Bridgerton, ele que é o espermatozoide mais fértil dos romances de época, né? O progenitor, o pai ali daquela família mais alvoroçada que a gente tanto ama. Mas a gente também tem a Violet, né? Violet, que é a mãe mais doce dos romances de época e a mais casamenteira também. Além que a gente tem A e B, também conhecidos como Anthony e Benedict, se matando e quase quebrando os ossos de um do outro, né? Gente, que crianças, dá pra gente até entender, né? Como Gregory e Hyacinthe no final das contas. E a gente tem aqui Baby Colin sendo Baby Colin, né? Só chora e mama essa criança, só chora e come. Mas tá, vamos falar da história principal, que é aqui a história da George, né? Da Georgiana Bridgerton e do Nicholas Hoskerspes. Digamos que os dois que faltavam a gente falar, né? Os dois que faltavam tem uma história entregue diante até mesmo das duas séries juntas. Já que a gente não tem um livro específico para falar ali sobre o Edmund, mas a gente já sabe, né, o que aconteceu, quem é a pessoa com quem ele casou e todas a prole dele. A Georgiana, ela aparece desde Uma Dama Fora dos Padrões, que é o primeiro livro que conta ali a história da Billy. Ela aparece como a irmã mais nova, a irmã mais debilitada, né, sempre doente, sempre com alguma falta de ar. E a mãe dela já tratava ela ali praticamente como uma doença terminal, né? Não deixava ela correr, ela brincar. Sendo que, tipo, imagina a dificuldade de manter uma Bridgerton quieta, né? Paradinha. E isso são fatores muito importantes pro decorrer da história. Mas também pudera. Eu até entendo essa mãe, porque assim, naquela época não tinha-se o conhecimento e todo o aparato pra tratar, sei lá, uma asma que seja, né? Então a George é, sem sombra de dúvidas, uma Bridgerton. Inclusive nas características, né? Ela tem todas aquelas coisas de uma mulher livre, de uma mulher curiosa, super inteligente, mesmo que seja ali numa época onde as mulheres não poderiam estudar, não poderiam se desenvolver, não poderiam crescer, além de ser muito generosa. Nicholas é o mais novo dos irmãos Hoskerspes e o que a gente conhece dele é bem semelhante ao que a gente conhece, caracteristicamente falando, né? É bem o que a gente conhece dos outros irmãos. Embora ele tá ali ainda naquela fase estudando, aprendendo, quase a entrar no mundo ali dos libertinos, né? Ele é gentil, também muito generoso, amigo, uma pessoa que dá ali tudo da vida, se possível, pela família. Então, com isso a gente já sabe que a amizade entre os dois não é algo estranho, né? As famílias são amigas, são vizinhas e eles praticamente cresceram juntos. Então, assim, é fácil a gente ter momentos divertidos e confortáveis, digamos assim, entre eles. O quadro disso muda quando George passa por um problema que coloca ali a sua honra em risco e o pai de Nicholas meio que obriga, né, o filho, ele pede o filho para que se case e salve a honra de George, que por sinal é a afilhada dele. De primeira, ambos são totalmente contra o casamento, né, por ser arranjado, por eles já serem amigos, por não ter amor, e eles veem os irmãos casados com muito amor e até mesmo eles não se viam, né, como homem e mulher. Não se viam. Porém, depois de algumas conversas e alguns pingos nos is, eles veem que justamente pela amizade que eles têm, talvez essa história, né, isso poderia dar certo. Até mesmo porque não haveria outra solução, socialmente falando, digamos assim, para George, porque quem que ia querer a última filha apenas com o dote, embora seja um dote
muito gordinho, né? Mas uma filha que tinha uma reputação fracassada. A única opção que ela teria fora essa seria se casar com uma pessoa que criou essa como é que eu posso dizer assim, essa situação. E Nicholas não concordava, porque além de ser uma pessoa que ela não amava, ele conhecia da índole desse cara que era totalmente um canalha. Inclusive, no meio dessa trama, isso desperta um certo sentimento que para o Nicholas era estranho, né? E ele depois reconhece que era ciúme. Alguma coisa já estava sendo temperada nesse negócio. Nicholas e a George são, como casal, duas crianças totalmente se conhecendo. Porque tudo dessa vida nova para eles tudo era novo para eles. E eles foram crescendo juntos. Em alguns momentos, a gente chega até a pensar que a George, ela é assim mais madura do que ele, né? Ele ainda é muito menino, inclusive, diferentemente dos irmãos que já, quando conhecem as suas parceiras, já eram todos assim, libertinos, né? E até mesmo a gente vê muito disso em Os Bridgertons, e ele não era. Outra coisa que endossa e se torna muito bonito nesse livro é a honestidade entre eles, né? E que torna, assim, esse novo amor praticamente adolescente, né? Pré-jovial, é muito fofo. Nesse livro, o conflito é apresentado praticamente nas primeiras páginas e tão logo apresentado, ele já é solucionado. O que talvez tenha sido esse o motivo que muita gente não gostou desse livro. Principalmente se a gente comparar os outros livros da série, que são todos recheados de aventura, de ação o tempo todo, só tem ali a solução, né, a resolução dos casos no finalzinho do livro. Esse daqui já é meio que resolvido no começo do livro, né, então ele é totalmente diferente. Porém, diferentemente dos outros livros, aqui a gente tem, a gente vê sendo construído a vida deles dois como um casal, que a gente não vê nos outros, e isso pra mim se tornou um diferencial desse livro. É diferente dos outros e talvez realmente muito mais parado do que os outros, porém deixa o romance muito mais fofo. Um dos pontos que eu mais gostei aqui nessa história e que ao mesmo tempo me despertou maior raiva, foi até desconcertante perceber como 3 séculos já se passaram e as nossas lutas ainda são as mesmas. A gente sempre tem a palavra de uma mulher sendo questionada por um homem, questionada e desacreditada. A George, assim como a sua irmã Billy, assim como tantas outras personagens, né, que a gente tem no mundo da literatura, até mesmo como nós, hoje em dia. Mas voltando aqui falando sobre personagem, eu queria até citar como exemplo a Claire de Outlander, que foram personagens que são mulheres bem à frente do seu tempo. E que, apesar de serem questionadas publicamente, elas sempre lutaram, né, até vencer os seus questionamentos e estar ali diante do sistema, digamos assim. Muitas falas do pai do Nicholas aqui me incomodaram bastante, me doeram principalmente como mulher, bastante, mas, e por um lado eu até entendo que, tipo, há 3 décadas atrás, essas falas poderiam ser somente realmente no intuito de defender a George, como... tipo, quem que vai querer casar com uma mulher que já foi mexida, né? Isso já era o costume da época e justamente ele foi atrás do filho para que o filho pudesse defender a honra dela, porque ele amava ela como uma filha e tal. Sabe, em nenhum momento parou para questionar, ela sempre foi tratada, questionar não, perguntá-la, né, consultá-la. Ela sempre foi tratada como, tipo assim, já foi tratada como algo descartado totalmente, e o que me dói nessas falas, que comumente ela pode ser ouvida hoje em dia. Lembrando que eu citei aqui a Claire de Outlander como personagem que, né, de uma mulher à frente do seu tempo, porque ela e a George, elas passam, inclusive, nesse sentido, coisas muito parecidas, né? A Claire, quando ela decidiu que queria ser médica, né, se especializar, porque ela era enfermeira, então ela queria dar continuidade aos estudos dela. Isso, se eu não me engano, em 1966, tipo 50 anos atrás, mais ou menos. A Claire, ela foi questionada e ela sofreu bullying, falando assim na linguagem de hoje, de um personagem que ele até aqui altamente defendido por muitos fãs, né, e tal, que é o Frank Randall, o esposo dela até então. Porque, tipo, o que uma mulher queria fazer na faculdade? O que uma mulher queria ser médica? Por quê?
mulher não tinha capacidade de ser médica, né? E ele, um professor importantíssimo de Harvard, né? Em pleno, enfim. E a Georgia, ela passa por isso, porque naquela época as mulheres elas não podiam ir para a escola, então elas tinham aula em casa, né, as que tinham condição para isso. E ela sempre gostou muito de estudar e de ler. E com que o Nicholas levava os livros dele de medicina para casa, ele tinha uma pequena acervo ali para poder estudar, ela começou a ler e estudar os livros dele e se tornando assim tão boa com os pacientes quanto ele, que era um médico formado. E assim, inclusive o livro, né, tem cenas assim que as pessoas, ela tinha determinados doenças, né, determinados casos que ela tinha ali um domínio maior do que o próprio Nicholas, mas mesmo assim as pessoas queriam ser atendidas por ele. Olha, pra mim esse realmente não é o livro meu, assim, 5 estrelas. Ele não é o meu preferido da série. Na verdade, eu nem sei qual é o meu preferido da série, mas esse não é o que eu gostei mais. Porém, foi o que eu tive mais carinho por ele, né? A minha edição é aquela de pré-venda, né? Ela veio com o imãzinho aqui, imaltado. E eu fiz várias marcações. Embora que essas maiores eu marquei mais no comecinho, pelo fato de que ali eu estava lendo mais despretensiosamente a leitura, e no final ela foi ficando pra mim assim tão gostosa, né, que eu nem me preocupei em marcar. Por isso que eu escolhi esse livro aqui pra vir comentar com vocês, compartilhar com vocês, e eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar aqui embaixo se você já leu, se você gostou desse livro, se você pretende ler eles, e se você me fala se vocês gostaram, se vocês gostam de romance de época, se vocês pretendem assistir a série lá na Netflix, vai ser um prazer conversar com vocês um pouco mais aqui nos comentários, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.